Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um encontro para discutirmos o autodescobrimento, a nossa vida íntima, o nosso comportamento diante da mensagem de Jesus, diante da proposta do Espiritismo. Vamos nos preparar para mais um momento onde devemos aproveitar essa vinculação com o mundo espiritual. Onde quer que estejamos, voltemos o nosso pensamento ao alto, a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, aos bons espíritos, nosso anjo da guarda, para que essa sintonia não só nos ajude a refletir sobre o tema da noite, mas também nos crie uma possibilidade de ouvir desses amigos espirituais do mundo superior intuições, pensamentos saudáveis, otimistas, orientações que vão nos norteando na nossa vida cotidiana. É importante que estejamos voltados nesse momento a Deus, para que este momento se espiritualize. Vamos então fazer a nossa prece de abertura. Pai de infinita misericórdia, abençoa a todos nós, encarnados e desencarnados. Nos reunimos aqui, Senhor, mais uma vez, para aprender um pouco sobre a Tua mensagem e sobre um pouco de nós também. Entendermos mais profundamente quem somos, como estamos neste atual momento evolutivo. Rogamos, Senhor, que nos envie a bênção de Jesus Cristo e dos benfeitores, amigos espirituais que nos acompanham e tentam nos ajudar na construção do reino dos céus dentro de nós. Envolva-nos, proteja-nos, hoje e sempre, que assim seja. O tema da noite, decisão feliz. Quando a gente escuta, ou quando a gente ouve alguém dizer assim, é preciso seguir Jesus. É preciso aceitar Jesus. É preciso viver o seu Evangelho. Nós notamos quão difícil isso é, por conta da nossa imaturidade espiritual. Mas quando pensamos também da dificuldade de segui-lo, nós imaginamos que devemos, no primeiro movimento, ao tentar segui-lo, fazer exatamente o que aqueles grandes espíritos fizeram. Abandonaram tudo e seguiram-no. Esqueceram do mundo e devotaram-se a ele. Mas o Espiritismo nos convida a perceber que se nós somos espíritos em evolução, isso não pode se dar de uma vez. Isso não pode acontecer apenas por conta de uma simples decisão. Há todo um trabalho que devemos fazer. E que trabalho seria esse? Um trabalho que poderia já nos colocar neste lugar de seguidores do Cristo. Como assim? Não no sentido elevado da palavra apóstolos, discípulos. Uma certa vez eu ouvi um confrade fazendo uma prece e ele dizia assim: Senhor, que sejamos cartas vivas do seu Evangelho. Com todo respeito à fala dele e à proposta, que ele estava ali tentando seguir,
Mas, se examinarmos profundamente cartas vivas do Evangelho, isto ainda não está no nosso alcance. Uma carta é algo que se lê. E se fôssemos cartas vivas do Evangelho, a nossa escrita teria que ser o nosso comportamento. Quem de nós consegue esse tentame? Ninguém. Então não dá para ser cartas vivas do Evangelho. Ainda não. Deixemos os grandes espíritos que já atravessaram essas etapas que nós ainda estamos galgando, para que se tornem os grandes mensageiros do Senhor e nos ajude aqui. Mas eu posso seguir Jesus de uma maneira que eu tenha condição? Será que eu posso seguir Jesus atuando de uma forma que não me exija fazer esses grandes saltos, que na verdade são impossíveis, né? Esses saltos evolutivos? Sim, é possível, através das nossas decisões. Como assim? Bem, se você é um espírito livre, se você sabe que você é um espírito livre, você tem o livre-arbítrio. Se você sabe que temos esse atributo da inteligência, bem, então nós temos as duas ferramentas necessárias para seguir Jesus. Primeiramente, nós vamos nos apropriar do conhecimento da mensagem de Jesus, no nosso caso, da doutrina espírita, e a partir deste conhecimento, nós vamos começar a fazer com que este seja materializado nas nossas práticas, nas nossas decisões. Então, quando a gente coloca o tema decisão feliz, é deixando claro que a nossa vida é um contínuo de decisões. Agora a gente quer ver se elas estão ganhando este lugar de decisões felizes. O que você tem decidido em relação à sua vida, ao seu viver? A partir dessas decisões, nós podemos afirmar se estamos seguindo esta proposta ou não, para que um dia alcancemos patamares maiores, onde venhamos a ter condições de tomar decisões mais elevadas. Mas se nós não conseguimos tomar decisões simples, no tocante a nos aproximar de Jesus, me diga como é que nós vamos conseguir dar esses passos, onde determinadas decisões vão nos tirar de um patamar e nos conduzir para um outro bem mais elevado. Então a gente começa a examinar as decisões que estamos tomando. São elas que definem os nossos destinos. Porque Deus não fez um destino para nós. O meu destino é este, o seu é aquele. Então Deus deixou claro que o teu destino será o que você decidir fazer. Ser feliz ou ser triste, aí você é que decide. Chorar ou sorrir, estacionar ou evoluir, você precisa tomar uma decisão. E de decisões e decisões nós vamos também examinando que no nosso cotidiano nós muitas vezes não sabemos tomar decisões. Decisões que são simples da vida cotidiana, mas que também faz parte de um processo de crescimento evolutivo. Estar no corpo, estar reencarnado, significa estar mergulhado em um programa evolutivo. Então, tudo que eu fizer marcará o meu processo evolutivo. Não são tolices. Então, da decisão mais simples à decisão mais complexa no campo material, tudo isso é importante, porque Deus nos lê através das decisões que nós tomamos. Porque nas decisões nós estamos pondo basicamente o nosso desejo, para onde o nosso coração está, não é? Então,
é importante começar a examinar se nós estamos tendo uma certa preparação para tomar as decisões, principalmente aquelas que definem mudanças de vida, mudanças no nosso cotidiano, que podem trazer consequências X, que pode afetar os outros, ou que pode modificar a maneira que o outro está pensando ou fazendo, porque todos nós estamos uns influenciando os outros. Então, como começar a fazer esse caminho de construção de uma decisão feliz? Bem, já que nós estamos envolvidos na vida espiritual, nós temos uma poderosa ferramenta, que é a oração. Eu preciso decidir algo. Não é algo tão complexo, mas ainda me deixa na dúvida. Bem, nós podemos primeiro fazer uma prece. Para pedir que os Espíritos, ou que Deus, ou que Jesus nos fale a decisão, não. Para que nós nos desencharquemos das vibrações pesadas em que costumeiramente estamos envolvidos, para respirar um clima vibratório melhor, e esse clima vibratório melhor abre-nos o discernimento, amplia o nosso discernimento, o que nos dará a condição de enxergar a situação que precisa ser decidida de uma forma muito mais ampla. É como se nós estivéssemos diante de um pântano tentando encontrar a saída, mas a gente opta em subir uma montanha. A cada passo em direção ao topo da montanha, conseguimos sair daquela névoa escura que impossibilita a nossa visão enxergar um caminho. E vamos saindo dessa névoa e à medida que vamos subindo a montanha, vamos enxergando para além do pântano e exatamente os caminhos que devemos seguir. Assim a oração nos possibilita nessa subida vibratória, nos desencharcando dessas vibrações densas que nos deixam num certo torpor e muitas vezes nos levando a conduzir por instintos, nos levando a um discernimento, a um entendimento melhor da questão, daquilo que eu tenho que decidir. E depois que a gente faz essa prece, a gente se desencharca dessas contaminações fluídicas mais densas, a gente vai então refletir. Repare que é todo um trabalho nosso. A oração é para a gente respirar um clima vibratório melhor, ampliar o discernimento. Em cima desse discernimento, vamos refletir sobre a questão. Refletir significa pensar sobre todos os pontos, as consequências, o que aquilo significa, o momento exato, o tempo exato, as condições que eu tenho para poder fazer isso. Enfim, dessas reflexões, nós precisaremos ficar atentos a algumas questões bastante comprometedoras que vai aparecer na vida de todos nós. O que, por exemplo, quando a gente começa a refletir sobre uma decisão que temos que tomar, depois de ter feito a prece, nós podemos ser visitados por algumas interferências graves e bastante influenciadoras. Quais, por exemplo? A primeira, a mais forte, o egoísmo. Você vai tomar uma decisão e o egoísmo se aproxima. O seu, o nosso, se aproxima. E tendenciosamente ele quer que você usufrua dos maiores ganhos, que você tenha muitas vezes vantagem e que o outro não seja tão assim pensado ou analisado no que diz respeito aos benefícios ou aos problemas que pode acarretar com a tua decisão. Quando começamos a refletir sobre a questão, vamos ser visitados pelo egoísmo. E a gente precisa ter uma sintonia muito grande com o bem, com a verdade, com a justiça, para que essa decisão possa, o máximo,
favorecer a todos. Nem sempre vamos encontrar essa nivelação, mas só estou lembrando que seremos constantemente visitados por esse mau conselheiro, que vai tentar nos conduzir a um caminho que somente nós, sejamos satisfeitos. E é preciso tomar cuidado, porque uma decisão guiada pelo egoísmo pode produzir sofrimentos, perdas, frustrações, enfim. Então, vejamos que este critério é um critério que se usa para poder andar corretamente. E andar corretamente com a sua consciência tranquila significa o quê? Seguir Jesus. Viu que não precisa dar saltos ainda? Enquanto nós não conseguimos, vamos ensaiar esses passos na maneira como nós vamos decidindo e agindo pelo livre-arbítrio. Mas depois da reflexão, a gente pode participar, a gente pode também ser visitado pelo orgulho, quando nos leva a uma posição de superioridade. E isso pode nublar, né? Pode pôr uma venda nos nossos olhos, como diz o Evangelho, evitando ver o outro em igualdade. O egoísmo puxa para nós. O orgulho nos eleva acima dos outros. Então pode nos levar a menosprezar as necessidades dos outros, ou achar que a minha questão, o meu lado é mais importante, que as minhas vantagens precisam ser relevantes, que eu não posso perder. Então começa a haver esse conflito entre perder e ganhar. Às vezes a decisão vai favorecer mais o outro do que nós. O orgulho não vai aceitar. Ele chega tentando nos influenciar. E a gente precisa pensar retamente, tentando entender o pensamento de Jesus nessas horas. Por isso que nem sempre as decisões são fáceis, porque muitas vezes ocorrerá perdas, ocorrerá desvantagens. E o orgulho não admite isso. Às vezes precisaremos tomar decisões onde o outro basicamente vai ganhar e a gente basicamente vai perder. Porém, o orgulho tenta nos mostrar essa perda de outra forma. Mas, dando continuidade, a gente também pode ser visitado pelo impulso. Ou seja, mal começou a refletir, a gente acha que tem que tomar uma decisão, acha que é aquele caminho, não houve reflexão. Imediatamente nós saímos e tomamos a decisão que achamos que é a exata. Por trás desse impulso vem outra conselheira, acompanhando basicamente a ansiedade. Então, é claro que existem decisões que precisam ser imediatas, não é? A gente não tem como esperar. Mas existem muitas que a gente pode passar por esse cadinho e poder tomar uma decisão com lucidez, porque ela trará consequências para quem decidiu. E fornecerá aos outros também benefícios, mesmo que essa decisão, a princípio, para o outro, seja negativa. Soe como algo negativo, mas se nós estivermos bem assegurados do que estamos fazendo, veremos que esta decisão vai promover o máximo o bem de ambas as partes, mesmo que uma aparentemente acha que perdeu e a outra aparentemente acha que ganhou. É claro que essa fala que eu estou tendo, ela é complexa no momento em que a gente não a coloca no nosso cotidiano. Você pode pegar esse roteiro e começar a examinar como é que você está tomando suas decisões. E depois entender que muitas vezes reclama de determinadas situações porque esqueceu das decisões que tomou.
Então as coisas caminharam, chegaram a um ponto em que a gente começa a não gostar, a nos ver insatisfeitos. Mas a gente, lembrando um pouco, a gente vai ver que aquilo ali foi desencadeado por conta daquela decisão um pouco atrás, que foi feita assim esses critérios. Esse manejo do livre-arbítrio precisa ter essa metodologia, porque nós somos espíritos imaturos. As nossas decisões, elas não são nem sempre sadias, ou pelo menos maduras. Não temos o hábito de refletir sobre aquilo que vamos fazer, repetindo, a ansiedade acompanha-nos. De hora em hora estamos tomando decisões desarvoradamente e isso vai nos trazendo consequências, porque aquilo não foi pensado de uma forma saudável. Não foi pensado sem a presença do egoísmo e do orgulho. Então a gente vai vendo que aquilo que pareceu ser uma ótima decisão foi virando um problema. Foi fazendo surgir uma outra demanda, às vezes mais complexa. Por isso, Jesus deixava claro do orai e vigiai. É exatamente para isto. A criatura orando, ela se conecta e cria mais lucidez. Vigiando a si mesma, ela administra as ações, porque são essas pequenas ações, ou as grandes ações, que vão definir-nos o roteiro para onde estamos indo, os nossos destinos. Então, muito cuidado nessas horas, porque é aí que a criatura começa, muitas vezes, a se enrolar, a colocar pedras, espinhos, muitas vezes, no próprio caminho. Então, abrindo a nossa palestra, coloque essa postura ou transite por este caminho da oração, da reflexão, da decisão, para que ocorra uma consequência saudável. Mas quando a gente fala, por outro campo, sobre uma decisão feliz, a gente entra nessa nossa relação com a espiritualidade, com o que Jesus vem sempre nos pedindo para uma mudança moral. O autodescobrimento, basicamente, depende de uma decisão firme. Uma decisão firme em manter este propósito. A criatura humana, ela ainda tem dificuldade em sustentar um propósito. Ela pega e daqui a pouco ela solta. Ela acha aquilo muito interessante. Daqui a pouco ela já não quer mais. É sempre uma busca do novo. Mas como nós não vamos nos renovar sem um trabalho, nós nunca vamos nos deparar com um ser novo para termos mais empolgação e nos encantar. Nós continuaremos sendo este mesmo, enquanto nós não fizermos um trabalho de renovação. Então eu preciso tomar uma decisão feliz. O que seria, neste caso, uma decisão feliz? Eu preciso sustentar esse meu propósito de ser mais feliz comigo. E essa decisão, que a gente quer lembrar, não é uma decisão da ordem da empolgação. Por isso que o novo é sempre assim. Nós nos empolgamos, partimos para uma coisa e decidimos fazer aquilo, seguir aquilo, buscar aquilo, e chega um determinado momento que começa a haver um certo desencanto, um certo desânimo, e a gente vai desistindo, porque a decisão foi constituída ou construída em cima de bases frágeis. É exatamente isso que nós estamos discutindo. Quando a gente for tomar uma decisão, a gente precisa maturá-la. Claro, lembrando que tem umas que não se tem tempo, mas muitas sim. Você está amadurecendo a decisão que você vai tomar? Ou está apenas entendendo que tem que decidir? Mesmo que você tenha que decidir, é importante imaginar ou refletir sobre as consequências. Como será após a decisão? Quais serão as consequências
naturais para que você se prepare para o que vem depois. Examine todos os pontos. Rumine essa decisão quanto você puder. Porque muitas vezes o ego nos propõe esses impulsos que eu disse. Então, olha, a partir de amanhã eu vou fazer tal coisa. E esse amanhã nunca chega. Emmanuel diz uma frase mais ou menos assim: aquilo que você deixa para fazer amanhã torna-se um dia que nunca chega. Então a criatura sempre ela toma uma decisão e ela diz: a partir de hoje eu vou fazer isso. E às vezes ela usa: nunca mais eu vou fazer isso. Jamais eu vou fazer isto. A partir de hoje são propostas do ego. Ninguém muda a partir de hoje, a não ser que ela tenha entrado, ela tenha esgotado a sombra que a caracterizava. Ela chegou no seu ponto de despertamento. Se chegou, muda. Quer um exemplo? Saulo de Tarso. Quando ele cai às portas de Damasco e vê Jesus, ele não mudou ali. E ali o perseguidor de Jesus tomba e Jesus pergunta: por que me persegue, Saulo? Perde a visão, mas quem acompanhou a trajetória de Saulo até se tornar Paulo vai perceber que houve um chamado. Do chamado houve um despertar. Aquele espírito já estava no ponto de desprender-se da sombra, de uma visão mais materialista, mais imediatista, para alcançar uma visão mais nobre e elevada. Tanto que ele vai passar por um processo, mas um processo que não demora muito, porque ele já estava adentrando nessa libertação, nesse despertar da consciência. Se você está neste nível, ótimo, você vai tomar uma decisão e dizer: a partir de hoje eu vou fazer tal coisa, e vai fazer. Mas muita gente diz: a partir de agora vai ser assim, amanhã está de novo, na outra semana soltou aquilo. Então, são decisões advindas do ego. Quando a gente rumina bastante uma decisão, e aí a gente pesa, quando a gente a toma, sim, ela é forte. Ela se instala, porque foi pensada, foi refletida, foi meditada. Então, administre a sua vida em cima de reflexões. Que sejam as coisas mais simples, as coisas mais complexas, reflita. Porque a reflexão vai te mostrando como se posicionar diante daquilo. Ou fazer com que você entenda o quadro, ou o que vem depois, ou o que pode surgir no momento. Enfim, a reflexão é sempre um comportamento que a criatura bane da sua vida. Nós não refletimos como deveríamos. A não ser quando estamos doentes, ou quando estamos com um problema, ou enfim, quando nós estamos barrados de alguma forma. A gente começa a refletir. E olha que não é muitas vezes uma reflexão profunda. É uma reflexão ansiosa, para que o problema passe, para que a solução chegue, para que o problema seja equacionado. Então, aprender a refletir é hábito de vida. Parar. E se não está dando para parar, não tem problema. Reflita trabalhando. Pense nos momentos possíveis sobre sua vida. E na reflexão você vai ver que há pontos que precisam ser revisitados. Há questões que estão mal resolvidas. Há questões que precisam de tomadas de decisão. Há questões que precisam ser negadas. Há questões que precisam ser ativadas. Então, nossa vida nunca está totalmente feliz. E nunca estará pronta, porque nós estamos num processo evolutivo. Então, todas as vezes que a gente passa pelo crivo de uma reflexão à nossa vida, nós vamos ver que há sempre algo para aprimorar.
E a gente começa a fazer essa reflexão por dentro, né? Em relação à nossa vida interior, mas também em relação à nossa postura, o nosso comportamento. Porque a gente tem aquele hábito de se acomodar com o já conquistado. E o já conquistado vira uma rotina. E está ótimo ali. Está mesmo. Não pode conseguir a mais? Não pode melhorar isso, não? É por isso que eu falo no campo da vida afetiva, por exemplo. As pessoas encontram alguém, casam, e aí vocês podem fazer essa experiência, ou vocês que conhecem pessoas, ou até a própria vida, vocês vão ver que nós estamos tanto ainda neste nível de acomodação no campo da vida, que as pessoas se casam, elas criam uma rotina e pronto. Pergunte ao casal na seguinte frase: como é que tá? Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, disseram. Estão cada dia mais felizes? Cada dia mais unidos? Cada dia mais... Esse sentimento está crescendo? Estão cada dia mais envolvidos nesse propósito? Vocês vão perceber que há um estranhamento, porque estagnam. A criatura estagna. Para. E nós não viemos aqui para isto. A reflexão é para sempre buscar aperfeiçoamento em tudo que você estiver fazendo. Não só no campo espiritual, nem afetivo, em tudo. Aperfeiçoe aquilo que você está fazendo. Aquilo que pode melhorar, aperfeiçoe. Mas cuidado com essa tendência que a criatura humana tem de estacionar. Olha a nossa questão com Jesus. Mais de 2000 anos. Olha em que situação ainda estamos. Jesus ainda está nos lábios. Não foi para o coração. Não incorporamos a sua vivência. Ele ainda está no discurso, ou muitas vezes, no pensamento, quando estamos precisando de alguma coisa. Ou quando lembramos dele, o louvamos, o agradecemos, enfim, mas no tocante a segui-lo, estamos bem longe ainda. É por isso que o Evangelho também precisa ser refletido. Não pode ser lido. E essa discussão em grupo, ou em casa, ou onde for, precisa ter um movimento. Nós precisamos dar esse movimento à discussão para que ela se internalize. Do contrário, nós ficaremos a vida inteira falando de uma coisa que não queremos muita proximidade. E aí? Sem essa proximidade, não há felicidade. Porque sem isto, não vamos mudar o nosso comportamento. Sem comportamento mudado, nada se pode construir no campo da paz e da felicidade. Então, nós precisamos de Jesus, das suas orientações deixadas no Evangelho. Então, eu preciso refletir mais sobre isso. Eu preciso refletir mais sobre o meu comportamento com a minha família. Eu preciso refletir mais sobre o meu trabalho, sobre a minha vida, minha rotina, meu roteiro. Está faltando alguma coisa? A criatura sempre atropela alguma coisa. A criatura sempre esquece de coisas importantes. Né? Prioriza umas e acaba naturalmente esquecendo as outras. Então, se a gente criar o hábito da reflexão, nós vamos tomar rumos mais acertados. E vamos tendo uma visão mais ampla da nossa vida e administrá-la melhor. Então, nessa questão com a nossa espiritualidade, isso precisa de um exercício muito mais forte. Porque, reparem que nesse período de pandemia, as criaturas se distanciaram dos templos religiosos. E isso fez com que a gente percebesse quão grande é o apego à instituição de pedra. Quantas pessoas
chegaram a nos narrar que esfriaram um pouco com a doutrina, esfriaram um pouco, pararam de orar, pararam de ter aqueles hábitos costumeiros do bem, cessaram os seus evangelhos no lar. E eu pergunto, mas o que foi que aconteceu de diferente? Que eu não estou sabendo, claro que eu sei. Não estou entendendo por que isso. Porque o centro fechou. Deus não está dentro, né? A proposta não está dentro, está fora. Então as pessoas ficam, quando é que o centro vai abrir? A gente tem hora que dá vontade de falar assim, não, bem, não sei, mas eu quero saber quando o reino dos céus em você vai abrir. Porque abrir o centro ou não abrir, que diferença faz? Porque o que importa é o que vem dentro, não é o que está fora. Não é? Senão a gente faz como os vendilhões do templo. Não é? Fica ali. Sem entender que há uma proposta muito mais relevante e profunda do que o centro aberto, o centro fechado, a igreja aberta, a igreja fechada. Mas era um lugar onde eu ia buscar, precisa aprender que existe outro dentro de você. Precisamos construir esse altar interior, com reflexões, precisamos entrar e fazer silêncio lá dentro, para ouvir a acústica da consciência, nem a Deus, porque Deus já deixou claro aí através de Jesus o que Ele quer. Não, é ouvir a consciência, o que ela está dizendo. Me diga, como nós podemos ouvir a consciência sem refletir? Não há como. Não tem como. E a consciência, diz Lázaro, em o Evangelho, segundo o Espiritismo, é a sentinela, que está a par de tudo. Ouçamos a nossa consciência e vamos ver se ela não está acusando alguma coisa que não está muito bem, ou que precisa de reparação, ou que precisa ser feito. Do contrário, nós ficaremos sendo guiados pelo impulso, ou nos colocando no rol daqueles que dizem Senhor, Senhor, que não entrarão no reino dos céus, como disse Jesus. Porque nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, porque só dizem. E por conta disso, da nossa dificuldade de internalizar o pensamento espírita, o pensamento cristão, é que precisamos refletir. É Joana de Ângeles que diz isso. Que nós devemos, que a melhor maneira de absorver, de internalizar o pensamento de Jesus é refletindo sobre. É ruminando essa verdade e vendo a sua importância, vendo a sua clareza, vendo a sua verdade, sua profundidade, e aí a gente vai se convencendo desse lugar. Então esse processo, todo grande espírito que tomou essa decisão de ser feliz com Jesus, todos estes passaram por essas ruminações na reflexão. Tiveram que ruminar muitas coisas para poder tomar uma decisão e não olhar para trás. Tem um pensamento que diz assim, reconhece alguém que decidiu seguir um caminho quando percebemos que ele não olha mais para trás. Ele está firme, timorato ali em busca dos seus objetivos, sejam eles espirituais, sejam eles materiais. Então vamos examinar a nossa vida e a partir daí ver o que nós precisamos decidir. E há muitas pessoas indecisas, inseguras. E nessa indecisão, ela entra dentro de dilemas e que tem muita dificuldade de resolver. Passa a vida inteira tentando decidir alguma coisa. Às vezes coisas simples. E aí tem o hábito de pedir aos outros uma opinião. Você acha que eu faço isso ou faço aquilo? Não que não devamos fazer isso, mas isso se tornou um hábito. A criatura, quando ela está diante de algo que tem que decidir, ela não sustenta esse lugar e diz, não, deixa comigo, eu vou decidir. Eu vou ter que pagar o preço, o ônus dessa decisão, seja lá o preço que for. Mas é uma decisão que eu tenho que tomar.
Como há decisões simples. Olha, eu visto essa roupa ou essa aqui? Você está perguntando? Você está querendo que o outro deposite no que você vai vestir o desejo dele. Aí ele olha e fala, eu acho melhor essa aqui. Ele acha melhor essa aqui. A pergunta é, o que é que você acha? Eu não sei, precisa saber, é sua vida, é sua roupa, é seu caminho, é seu roteiro, é sua vida. E aí? Não sabe? Precisa saber. E aí, para onde eu vou? Não é? Você acha que eu devo falar o quê? É claro que existem momentos que a ajuda do outro é sempre bem-vinda, porque o outro muitas vezes está de fora, tem uma visão mais aclarada, né? Totalmente desconectado das emoções que nos invadem, né? Nós estamos envolvidos, muitas vezes não percebemos. É muito bom, mas que isso não se torne um hábito. Porque chega uma hora que você tem que tomar decisões, porque precisa responder por elas. Para não chegar lá na frente e dizer, tá vendo aí? Eu fui seguir a opinião de fulano. Olha, fulano, o que você fez? Você mandou eu fazer por aqui. Olha o que aconteceu. Então, dar conselhos é uma coisa muito perigosa. A gente precisa saber o que vai falar, não é? Sugerir e não dar aqueles conselhos partindo daquela construção que a gente faz, né? Todos nós temos isso. Se fosse eu fazia assim, assim. Pronto, acabou de dizer, não é você. E um espírito amigo me ensinou, deu uma orientação acerca disso. Um dia que eu costumava falar isso, se fosse eu, ele disse, exatamente, não é você. Porque quando você se você um dia vier a passar por isto, talvez não fará exatamente o que está dizendo. Só o indivíduo que está envolvido na questão é que tem a dimensão exata do que lhe ocorre. E também a condição de poder dizer, posso, não posso, consigo, não consigo, faço ou não faço. Então a gente precisa ajudar as pessoas, dando a ela um olhar ampliado da questão, para que ela se posicione. A gente ajuda ela a pensar e estimula ela a tomar as rédeas. Porque nós precisamos ajudar as pessoas a alcançar autonomia e não se tornar dependentes de nós. Muitas vezes, pessoas que trazem essas dificuldades, elas se aproximam da gente e nos colocam num lugar para que sejamos guias, para que sejamos orientadores. Se a gente não se atentar, a gente alimenta essas pessoas nesse lugar. Tudo ela nos procura, tudo ela quer saber de nós, tudo ela busca um roteiro, tudo. Então, muito cuidado. E há pessoas que são colocadas nesse lugar que gostam de estar aí. Porque, de uma certa forma, massageia o ego. As pessoas querem se sentir importantes, buscadas pelas outras. Não entre nesse lugar. Porque é um lugar de muita responsabilidade e nós não temos maturidade para sustentá-lo. Maturidade moral. Jesus não trava. Senhor, não, você está livre do seu erro. Agora vá e não tornes a pecar. Ele não disse, pare de pecar, olha isso que você está fazendo. Não, olha, vá e não tornes a pecar, para não te acontecer algo pior. Ele só disse para ela não pecar porque haveria uma consequência. Ele estava dando um aviso. Ele estava apresentando um movimento da lei de causa e efeito. Pronto. Mas muito cuidado, porque às vezes a gente dá conselhos achando que a pessoa dá conta. Né? Falar, se fosse eu, você é muito tola. Sai disso. É assim, gente, não é não. E depois que esse espírito amigo me disse isso, eu tento trabalhar quando eu vejo falar, se fosse eu, sim, mas não sou eu. Comigo não é assim. Pois é, com você. Mas como medir as condições morais
do outro. Como medir o nível evolutivo desse indivíduo? O que para você é fácil, para ele pode ser extremamente complexo e vice-versa. Então ajude ele a encontrar o caminho através de sugestões. O que você pensa em fazer? Vamos ajudar as pessoas a saírem dessa dependência de nós. Eu queria sua orientação. É claro que a gente pode dar uma orientação, porém sempre levando o indivíduo a adquirir autonomia, para ele decidir sabiamente e poder colher aquilo que ele decidiu, colher algo saudável e ele poder ver que ele pode construir uma vida feliz. Ele pode plantar coisas saudáveis e colhê-las ainda nessa existência. E mesmo que não colher, ele sentirá bem, porque a consciência responde, aplaude. É o que Lázaro vai dizer. Da consciência é um aplauso invisível. Quem é que gosta desse aplauso? Nós vaidosos não gostamos. Não é? A gente quer o aplauso das pessoas. E às vezes a gente esquece que é desse que nós precisamos. Porque às vezes tem um monte de gente ali aplaudindo, ó, e a consciência dizendo, não, está errado, não é por aí, não é por aqui. Né? Então, é importante reciclar o pensamento. Joana de Ângeles nos ensina, se um pensamento insiste, substitua-o. Mas isso é um exercício. Sabe aquela coisa que a gente tem de balançar a cabeça? Esse pensamento, sabe, minha cabeça balança? Como se o pensamento fosse pular para fora. Não pula. Ele é guardado nos arcanos do inconsciente. Depois volta. Então, quando vem um pensamento que se repete ali, vamos substituindo, né? Você pensa uma coisa, está pensando demais numa coisa que traga algo que seja melhor, que seja mais saudável, que seja mais atual, e vai colocando. Então você vai substituindo. Mas hoje voltou de novo, não tem problema. A mente precisa ser exercitada. Por isso que existem as práticas da meditação, da reflexão, que eu disse, da prece, de um momento a sós. E aí a gente vai fazendo essa mudança de pensamento, essa substituição, chega um momento em que o pensamento que buscamos predomina. E aquilo que costumava repetir como um automatismo desapareceu. Então vamos lidando e vigiando as nossas decisões, porque você vai responder por tudo que decidir da sua vida, dos mínimos detalhes às maiores coisas. Não saia abruptamente pelo impulso ou pela ansiedade, tomando rumos que você não examinou antes. Pense, aprenda a pensar mais antes de fazer. Aprenda a ouvir mais antes de falar. André Luiz diz, quem ouve mais, aprende mais. Ouça, medite mais sobre as questões e não dê ouvido ao egoísmo, ao orgulho. Sonde a sua consciência. Pergunte a ela, Senhor, se alguém fizesse isso comigo que eu quero fazer, se alguém tomasse a decisão, como eu agiria? É assim? Seria bom para mim? Não, não seria. Então, vamos sondar a nossa consciência. Às vezes, a gente não entende por que as coisas não estão dando certo. E aí, se eu perguntar, você acha que é o quê? Não sei. Sonde a sua consciência. Se as coisas não estão dando certo, é porque tem alguma coisa errada com você. Não é fora. Não perca seu tempo. Não é fora. A negativa da vida é para corrigir você. Em que descubra, reflita, mergulhe, autodescubra-se.
tome autonomia sobre sua vida, queira se resolver, queira se encontrar, queira se felicitar. E nem sempre o conselho dos outros será exato, porque eles mal se sondam. Dificilmente conseguirá nos sondar. Só o indivíduo em si mesmo. Se as coisas não estão bem, tem alguma lição que você ainda não enxergou. Que o orgulho deve estar tampando a nossa visão. Ou o egoísmo, apressado para se satisfazer, não quer que a gente pare para pensar no problema. Então, quando surgem problemas, é sinal de que tem alguma coisa aí para ser aprendida. Está sendo sinalizado que não tomamos decisões saudáveis. Algum comportamento gerou isto. E aí a gente faz um balanço que a gente aprende a fazer. Tá bom? Muita paz a todos. Eu queria deixar aqui para vocês um aviso. Eu agora estou no Instagram também. ferraz.arilson. Caso alguém queira nos seguir, fiquem à vontade. Lá estaremos fazendo um trabalho paralelo a esse. E se inscrevam também no nosso canal e divulguem o canal do Francisco também, para que a gente possa disseminar a doutrina, tá bom? Muita paz a todos. Jesus abençoe vocês nas decisões, nas tarefas, que possam estar sintonizados com o bem, que Jesus inspire todos vocês para que possam colher frutos sazonados de paz, de muito amor e felicidade. Muita paz.